Olá e boas-vindas a esta nossa nova explicação visual. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no capítulo 8, seção 6, para desmistificar completamente a famosa análise nodal. A ideia aqui é sair daquela teoria que às vezes parece meio abstrata e pular direto para a aplicação prática. Transformar circuitos super complexos em equações simples é, na verdade, uma arte. E quando a gente usa a estrutura certa, essa arte faz todo o sentido lógico e visual. Vamos entender juntos a matemática por trás dos circuitos lineares e ver como organizar toda essa bagunça elétrica. Para estruturar nossa conversa, a pauta é a seguinte: 1. Fundamentos da análise nodal. 2. O processo de conversão. 3. O método de estruturação. 4. Regras de sinais nodais. E, por fim, o passo 5, que é a nossa prática com o exemplo 8-16. Então, começando com a seção 1, Fundamentos da análise nodal. É aqui que a gente estabelece a nossa verdade absoluta. Para medir absolutamente qualquer coisa no mundo físico, a gente precisa de um ponto de partida, certo? Na análise de circuitos, essa base fundamental é o nó de referência. A gente escolhe esse nó e crava o potencial dele em exatamente 0 volt. Na maioria das vezes, por convenção, a gente coloca esse nó na parte de baixo do circuito e o marca como terra, o famoso ground. Ele funciona como uma âncora absoluta. Qualquer outra tensão que a gente queira descobrir, seja V1, V2 ou qualquer outra, vai ser medida estritamente em relação a esse 0 volt. Sem essa âncora, os números simplesmente ficariam flutuando no vazio. E isso nos leva à seção 2, o processo de conversão. Vamos preparar o nosso circuito. Trabalhar com o estado inicial de um circuito onde ainda existem fontes de tensão misturadas com resistores pode deixar a nossa análise nodal bem caótica. É justamente por isso que a gente precisa passar para o que chamamos de estado necessário. O grande truque aqui é converter cada fonte de tensão em uma fonte de corrente equivalente. Claro, alguém pode até dizer que não é uma regra absoluta para 100% dos casos, mas olha, é um passo de preparação fantástico. Fazer essa conversão logo de cara facilita demais o acompanhamento das correntes nos nós e deixa os cálculos muito mais limpos. É literalmente como dar aquela arrumada na casa antes de começar a montar um quebra-cabeça enorme. E agora, a seção 3. O método de estruturação. O nosso atalho elegante. Vale muito a pena notar a beleza dessa estrutura matemática na tabela. Na coluna 1, a gente tem as condutâncias diagonais principais, conhecidas como G1, 11 ou G22. Elas são a soma de todas as condutâncias conectadas a um nó específico. E olha só o detalhe, elas são sempre positivas, sem exceção. Já na coluna 2, aparecem os termos de condutância mútua, os famosos G12 ou G21, que representam as peças compartilhadas entre dois nós. A sacada genial é que essas condutâncias mútuas são sempre negativas e funcionam como um espelho uma da outra na matriz. Por fim, lá do outro lado da equação, na coluna 3, temos a soma direta das fontes de corrente ligadas àquele nó. É uma organização de cair o queixo de tão lógica. Avançando para a seção 4, regras de sinais nodais. As nossas regras de engajamento. O grande segredo para não errar está nessas 3 regrinhas de sinais. Acertar isso é o pilar central de toda a conta. A lógica não poderia ser mais direta. Se a corrente da fonte está entrando no nó que estamos investigando, ela ganha um sinal positivo lá no lado direito da equação. Se ela está saindo, fugindo do nó, ela leva um sinal negativo. E se aparecer uma daquelas fontes rebeldes compartilhadas imprensada bem entre os nós V1 e V2, a terceira regra entra em cena. Essa fonte tem dupla cidadania. Ela tem que aparecer nas 2 equações nodais. Em uma ela vai estar entrando e na outra saindo. Simples e totalmente sistemático. Chegamos na seção 5, prática com o exemplo 8-16, a nossa batalha final. Nada melhor do que ver a teoria virando realidade física, né? Olhando para a figura 8-34, dá para ver que o circuito já passou por uma preparação cirúrgica. Tem um detalhe muito bacana ali. Uma antiga fonte de tensão de 10 volts que estava em série com um resistor de 5 kΩ foi convertida direitinho em uma fonte de corrente de 2 mA com resistor em paralelo. Agora, o mapa mostra caminhos muito claros com as fontes de corrente perfeitamente alinhadas. Temos 2 mA subindo de um lado, 3 mA descendo no meio e mais 2 mA subindo lá do outro lado. Dá para identificar claramente o nosso nó de referência lá embaixo e os 2 nós cruciais do topo, V1 e V2.
Vamos acompanhar como essas equações simultâneas que acabamos de discutir são construídas na prática. O passo 1 já está resolvido. O terra é a referência, o V1 fica à esquerda e o V2 à direita. No passo 2, o foco é todo no nó V1. A gente soma as condutâncias positivas que estão ligadas a ele, subtrai a condutância mútua que ele divide com V2 e então chega na parte principal, que são as correntes. Tem uma corrente de 2 mA entrando e uma de 3 mA saindo do V1. Por isso, do lado direito da igualdade, a gente simplesmente escreve mais 2 menos 3. O passo 3 aplica essa exata mesma simetria elegante para o V2. As condutâncias mútuas seguem subtraindo. No V2, a gente tem uma fonte de 2 mA saindo do nó, então ela já ganha aquele sinal negativo na hora. Tudo vai se encaixando como blocos de montar. E depois de resolver esse sistema estruturado com tanta atenção aos detalhes, a gente finalmente chega aos resultados. A tensão no nó 1 é de menos 14,25 volts e a tensão no nó 2 é de menos 13,00 volts. A beleza desses números é que eles confirmam de forma absoluta que a nossa abordagem sistemática funciona sem margem para erros. Desde definir a referência zero, passar pela conversão das fontes, montar matriz com cuidado e respeitar os sinais de quem entra e quem sai, a matemática simplesmente reflete o comportamento elétrico com perfeição. Fica muito evidente o poder desse método de estruturação. E para encerrar a nossa explicação de hoje, vale a pena a gente pensar no seguinte: se conseguimos transformar todo o emaranhado de um circuito de 2 nós em um sistema numérico tão perfeitamente balanceado, até onde isso poderia chegar? Basta imaginar o potencial de escalar essa exata metodologia com essa mesma matriz simétrica lindíssima para resolver malhas complexas de computadores ou, quem sabe, a rede elétrica inteira de uma metrópole. A matemática base é exatamente a mesma, o único limite é o tamanho da matriz. É muito bom ter todo mundo acompanhando essas análises, e vamos continuar sempre desbravando a lógica fascinante das estruturas elétricas.